Fala galerinha que acompanha o canal Hora do Jogo, chegando para mais um vídeo por aqui, dessa vez para falar sobre a atuação lamentável do Grêmio no primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho, no Grenal. Atuação desastrosa, derrota por 2-0 e o Internacional é praticamente campeão gaúcho. Uma coisa só ainda dá esperanças para o Grêmio e eu vou falar aqui no vídeo. Mas antes, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar, compartilhar, porque ajuda demais a gente a seguir levando esse conteúdo aí para vocês. Antes de tudo, que atuação patética do Grêmio, atuação pavorosa. O Grêmio levou um baile. Sim, o Grêmio levou um baile. O Internacional atropelou. O Internacional foi muito superior. Mesmo sem ter um jogo de tanta posse de bola, o Inter, quando tinha a bola, sabia exatamente o que queria fazer e como deveria fazer para levar mais perigo ao Grêmio, e foi assim durante todo o jogo, principalmente durante o primeiro tempo, onde o Inter poderia ter matado de vez o confronto, matado de vez essa final. O sonho do Octa está cada vez mais distante da equipe do Grêmio por uma atuação terrível. Os primeiros 20, 25 minutos do Grêmio até que foram interessantes. O Grêmio teve a bola, o Grêmio conseguiu rondar um pouco a área do Inter, conseguiu chegar algumas vezes ali em jogadas que acabaram não terminando em finalização, mas rondou bem. Mas quando o Inter tinha a bola, o Inter sabia exatamente o que tinha que fazer, explorar os lados, jogar muito pelos lados e nas costas dos laterais, dos atacantes, dos pontas gremistas, para fazer os estragos necessários e chegar com muito perigo ao gol do Thiago Volpi. Tanto que os dois gols saem aos 23, aos 25 minutos, praticamente um em cima do outro, primeiro com o Carboneiro, depois com o Alan Patrick, o Inter bem superior, e logo depois ali já poderia ter matado o jogo, poderia ter feito o terceiro ou o quarto gol. No segundo tempo o Grêmio foi um pouco mais para cima, o Inter se segurou um pouco mais, não criou tantas oportunidades. O Grêmio tentou algumas coisas, criou uma chance ou outra, mas muito mais na base do abafa do que com uma qualidade, com algo bem produzido, com algo planejado, ou com ali a parte tática funcionando bem. E quando a gente vai falar das individualidades, o treinador Gustavo Quinteiros, para mim, foi muito mal. Não estava no banco. Quem comandou a equipe do banco de reservas foi o Leandro de Sábato, seu principal auxiliar, o seu auxiliar de defesa, já que o Gustavo Quinteiros estava suspenso pela terrível atuação dele contra o Juventude, quando ele deu um soco no atacante Enio da equipe do Juventude. Falando sobre individualidades, o Thiago Volpi apareceu pouco no jogo, acho que não teve culpa nos gols, mas não apareceu muito. João Pedro, muito mal defensivamente, sofreu muito na partida de hoje. É um ponto que ele precisa tomar mais cuidado, que ele precisa melhorar. Ele vai muito bem ofensivamente, mas muitas vezes sofre bastante na defesa, e foi assim no jogo contra o Inter, nesse Grenal, nesse jogo decisivo. Os dois gols saíram ali pelo corredor dele, iniciaram pelo corredor dele, acabaram até terminando no outro corredor, mas iniciaram nas costas dele. Dupla de zaga, Gustavo Martins novamente sentiu um jogo grande. Ele que vinha muito bem na temporada, mas que oscilou muito na temporada passada, principalmente em jogos grandes. Dessa vez também foi muito mal em um jogo grande, também decepcionou, e é muito daquilo que a gente vem comentando da zaga do Grêmio. O Kahneman não é mais o mesmo e ainda não estreou na temporada por conta de uma lesão. A gente não sabe quando vai poder estrear. Era um pedido do técnico Gustavo Quinteiros, da comissão técnica, um desejo da própria diretoria contratar mais um zagueiro. Acabou não vindo esse zagueiro nessa janela de transferências. Quando o Rodrigo Eli joga, a gente pede o Gemerson. Quando o Gemerson joga, a gente pede o Gustavo Martins. Quando o Gustavo Martins joga, a gente vê que falta esse nome. Wagner Leonardo ainda não é uma unanimidade, mas acho que fez um jogo ok. Mesma coisa Lucas Esteves. Um bom lateral, nada mais do que isso. Não prejudicou, fez um jogo ali ok. Luan Cândido, que depois entrou no lugar dele, me mostrou um pouco mais. Eu acho que talvez possa ser o lateral esquerdo do Grêmio para o restante da temporada. Vamos ter que ver um pouco mais do Luan Cândido.
um pouco mais também do Lucas Esteves, mas acho que o Luan Cândido me parece ser um lateral um pouco melhor, um pouco mais confiável, mas nenhum dos dois atrapalha. Acho que não passou pela lateral esquerda a derrota de hoje. Falando do meio-campo, Camilo Regis funcionou bem na marcação, mas com a bola foi inexistente. E em um jogo grande, um jogo em que o Inter marcou pressão em alguns momentos, faltou do Camilo Regis. Dodge, quando entrou, a mesma coisa. Até entrou marcando razoavelmente bem, mas quando precisa ter uma desenvoltura com a bola, ele acaba não tendo. Vila Sante. Vila Sante precisa ser o nosso primeiro volante ou o nosso segundo volante, mas enfim, ele precisa ser no máximo o cara que inicia as jogadas e chega como elemento surpresa à frente. Ali dá aquela carimbada de bola, ajuda na marcação e tudo mais. Ele como meia não funciona, ele como um jogador mais agudo, um jogador muito mais ofensivo, não tem funcionado nessa temporada. Foi muito mal no Grenal e para mim tá faltando um pouco de sangue, até porque ele tem sido nosso capitão, e o capitão do Grêmio, principalmente em jogos decisivos e principalmente em Grenais, precisa de mais sangue, de mais garra. Ele não está demonstrando isso. Monsalve no meio teve os seus lampejos. Me estranha quando ele sai, o Edenilson entra para ser esse meio armador e o Cristaldo não sai do banco. Eu falo muitas vezes, o Cristaldo tem coceira, jogo de mata-mata, a jogo grande, a jogo mais decisivo, mas ele é o meio, ele é a opção ao Monsalve. Hoje eu acho, inclusive, que o Monsalve tem que ser o titular. Mas se o Monsalve sair para essa função, tem que entrar o Cristaldo, ainda mais um jogo importante como esse. Acho que o Edenilson pode sim contribuir, pode sim ajudar, mas ajudar em outras funções. Nas pontas, Pavon muito mal, atuação terrível do Pavon. Acho que ele se esforçou bastante, tanto defensivamente quanto ofensivamente, mas ofensivamente produziu pouquíssimo e defensivamente foi uma catástrofe. Teve um lance ali do Aguirre quando já estava 2-0 que ele humilha simplesmente o Pavon e o Thiago Volpe faz uma boa defesa. Ali poderia ser o 3-0, o caminho para uma goleada histórica. E assim, o Aguirre, que vinha muito mal na temporada, que era um jogador muito criticado pela torcida do Inter, fez um jogo excelente para cima do Pavon. Na ponta direita, para mim, o jogador que foi o melhor do Grêmio na partida, não foi uma atuação assim brilhante, teve alguns erros, principalmente defensivos, teve uma bola ali que ele poderia ter feito o gol, que foi a melhor chance do Grêmio. A bola acabou queimando no pé dele, a bola acabou queimando muito no pé dos jogadores do Grêmio, mas o Kiko Oliveira foi o melhor jogador do Grêmio. Bright White, que é o melhor jogador desse time, não foi bem. Novamente um jogo grande que ele deixa a desejar. Isso é uma pulguinha atrás da orelha fica ali pra gente, mas não dá para contestar o Bright White, mas não fez um bom jogo. E agora a gente tem que falar do trabalho do senhor Gustavo Quinteiros. O Grêmio foi muito bem nos jogos contra as equipes do interior do Rio Grande do Sul, 5-0 no Pelotas, 5-0 no São Luís do Juí, 4-0 no Caxias, 3-0 no Monson, vitória com time reserva por cima do Ipiranga. Jogou muito bem esses jogos. Mas quando teve os jogos a valer na temporada, que foram 6 até agora, o Grêmio fez um bom jogo. O jogo da primeira fase contra o Juventude, ok, poupou os principais jogadores, mas foi um jogo ruim. O jogo da Copa do Brasil contra o São Raimundo de Roraima, jogo terrível, o Grêmio acha o gol da classificação na reta final. O Grenal da primeira fase não foi uma superioridade como a de hoje, mas o Inter foi bem superior e merecia a vitória. O resultado de 1-1 dentro da arena foi injusto. Jogos contra o Juventude, ida na semifinal, um jogo muito bom do Grêmio, principalmente no segundo tempo, 2-1, vitória merecida, o Grêmio até merecia vencer por mais. Mas mesmo nesse jogo que foi o melhor do Grêmio, o Grêmio sofreu algumas coisas, principalmente defensivamente, principalmente no primeiro tempo. Então foi um bom jogo, foi o melhor jogo do Grêmio na temporada, mas longe de ter sido um jogo perfeito. O jogo da volta contra o Juventude, ok, teve a expulsão do Gemerson no final do primeiro tempo, que modificou o jogo, mas o primeiro tempo do Grêmio já era muito ruim, já era fraco. A Juventude muito superior, merecia vencer mais do que por 2-1.
Ok, o Grêmio também merecia vencer mais do que por um gol de diferença na ida. Então tá ok, teve os erros de arbitragem, um para cada lado no primeiro jogo. Mas atuação terrível. E hoje mais uma atuação bizonha. O Inter foi muito superior. Foi a pior derrota do Grêmio para o Inter na Arena nesses 12, 13 anos de Arena. O Grêmio nunca tinha perdido dessa forma dentro da Arena para o Inter. O Grêmio levou um baile. E aí, falando do trabalho do Gustavo Quinteiros, é um trabalho que tem um norte, que apresenta alguns argumentos táticos, mas que não tem muitas variações. Os adversários já entenderam como o Grêmio joga e já entenderam como neutralizar isso. E ele não tem soluções para isso. E ele tem algumas decisões que às vezes a gente não entende, como a não entrada do Franco Cristaldo, o Amuso não ter sido titular, porque ele entra bem na partida no lugar do Pavon. Algumas coisas a gente não entende e falta essa variação, falta um time com mais garra, com mais vontade, um time mais enérgico. Era um Grenal, era uma final, era o sonho de um octa inédito e o time parecia morto, parecia blasé dentro de campo. Então, terrível, terrível, não tenho o que falar. A diretoria precisa dar uma chamada nos jogadores e principalmente na comissão técnica. Não acho que o Gustavo Quinteiros tem que ser demitido agora, acho que o trabalho ainda é curto, acho que o trabalho pode evoluir. Muitos jogadores chegaram há pouco tempo, ainda vão entender melhor o que é o Grêmio, ainda necessitam de entrosamento, mas até aqui o trabalho é terrível. É terrível. Ah, mas você está pedindo a volta do Renato? Não, nada disso, porque eu várias vezes aqui no Hora do Grêmio, lá no programa do Hora do Jogo, na segunda-feira, eu critiquei muito o Renato. Eu acho que se o Gustavo Quinteiro sair agora ou daqui a algumas semanas, o nome não é a volta do Renato. Eu iria para outro nome estrangeiro, mas até aqui o trabalho do Gustavo Quinteiros não é bom. Longe disso. Não estou pedindo a demissão dele, não acho que é o momento ainda. Mas fica aquela fagulha de preocupação, porque o Grêmio precisa melhorar, senão vai sofrer muito na temporada. Eu nem estou falando em títulos, eu estou falando em ter uma tranquilidade numa luta contra o rebaixamento, principalmente em buscar uma classificação para a Libertadores, que é onde o Grêmio deve estar em toda a temporada, ou pelo menos em quase todas. Então precisa melhorar muito para atingir esses objetivos mínimos. Eu estou falando de uma vaga na Libertadores, de uma tranquilidade numa luta contra o rebaixamento. Estou falando coisas menores para o Grêmio. Eu não estou exigindo muito. Então, mas mesmo para isso, precisa muito mais. Precisa crescer, precisa se desenvolver. O time do Inter é bom, o time do Inter está encaixado, sim. Mas não dá para ser humilhado como o Grêmio foi. Não dá para ser tão inferior como o Grêmio foi nesses dois jogos. Então isso é muito, muito preocupante. E agora, tem jogo na quarta-feira, 19h30, lá em São João del Rei, na Arena Sicredi, contra o Atlético Clube, Copa do Brasil, jogo único, o Grêmio precisa vencer. Não vou nem cobrar que jogue um bom futebol, mas o Grêmio precisa vencer para avançar para a terceira fase da Copa do Brasil, porque seria mais um vexame, uma eliminação na segunda fase da Copa do Brasil. O time do Atlético é bom, um time que subiu para a Série B, vai estrear na Série B esse ano, um time que fez um bom Campeonato Mineiro, está na final ali do Troféu Inconfidência, que seria ali o troféu do quinto ao oitavo colocado no Campeonato Mineiro, venceu o jogo de ida contra o Uberlândia fora de casa por 2-0, deve ser campeão desse torneio. Então, uma boa equipe, uma equipe que tem qualidade, uma equipe que, lógico, tanto o time titular quanto o elenco é muito inferior ao do Grêmio. Mas o Grêmio sofreu contra o São Raimundo de Roraima, que é muito pior do que o Atlético. Então, todo cuidado é pouco. E se o Grêmio jogar como vem jogando nos jogos grandes, tem muitas chances de ter uma eliminação vergonhosa contra o Atlético. Então, algo precisa mudar já para quarta-feira. Pensando no Grenal da volta, para mim, só um fator pode salvar o Grêmio. Somente a imortalidade. Porque o Inter vai jogar no seu estádio, onde está acostumado a jogar muito mais do que o Grêmio. Vai ter toda a torcida a seu favor, um estádio lotado.
tá com muito mais sangue no olho, tá com um trabalho melhor, um trabalho mais azeitado, tem um time titular que hoje joga mais do que o time do Grêmio, então o Grêmio vem mal nos jogos grandes, não dá para esperar muita coisa e muita melhora desse Grêmio em uma semana. Então a única coisa que me faz ter um fio de esperança é a imortalidade. A imortalidade que salvou o Grêmio na primeira fase da Copa do Brasil contra o São Raimundo de Roraima e que salvou o Grêmio na semifinal do Gauchão contra o Juventude. Mas a imortalidade foi um lance no final do jogo contra o São Raimundo de Roraima e foi um ou dois lances no final do jogo contra o Juventude. Mesmo a imortalidade ainda pode ser pouco, e ainda deve ser pouco. Então o Grêmio, para conseguir algo a mais, vai ter que mostrar demais, vai ter que crescer muito nessa uma semana, nesses 8 dias, já que o jogo da volta é no domingo. Mas de toda forma, situação delicadíssima do Grêmio. Mas é isso aí, galera. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do jogo de hoje, o que vocês estão esperando para o jogo de quarta-feira contra o Atlético Clube, para o jogo do domingo que vem lá no Beira-Rio, a decisão do título do Gauchão, se vocês acham que ainda dá para o Grêmio e o que vocês estão achando até agora do trabalho do Gustavo Quinteiros. É isso aí, valeu!